Oi, eu sou a Bia e hoje eu vou analisar a personagem Lane Kim de uma das minhas séries favoritas, que é Gilmore Girls. Eu vou dividir esse vídeo entre o decepcionante desenvolvimento da Lane, eu vou falar brevemente sobre a amizade que ela teve com a Rory, os relacionamentos dela, também vou falar que a Lane e o Dave deveriam ter terminado juntos, também sobre a Lane ser subestimada, sobre o relacionamento complicado com a mãe dela, sobre a mãe dela ser o motivo de ela nunca ter conseguido alcançar o potencial dela e como a Lane tem meu coração. Então vamos começar. A Lane cresceu em Stars Hollow, mas a vida dela não é nada fácil. Ela é filha de pais super religiosos e coreanos que seguem a religião adventista. O Sr. Kim, o pai da Lane, ele nunca aparece na série, mas a Lane às vezes fala sobre ele, sobre a família dela. Desde pequena, a Lane tem que esconder suas verdadeiras paixões. Ela adora rock, coleciona CDs e livros que a mãe dela não aprova, e usa esses esconderijos secretos no quarto para manter tudo isso em segredo. Com a ajuda da melhor amiga dela, a Lane tenta levar uma vida mais normal, apesar das regras rígidas da mãe. É difícil não se apaixonar pelo elenco de Gilmore Girls. Se você me perguntasse qual que é o meu personagem favorito de Gilmore Girls, eu não conseguiria responder. Tá, eu tô mentindo. Provavelmente a Lane, ou o Michael, ou o Kirk, ou até o mesmo Dave. Eu amo a Lane profundamente e quem que não gostaria de ser amiga dela? Você tem que respeitar uma garota que consegue transformar completamente o seu armário em uma fuga da realidade que ela enfrenta em casa. Ela é uma pessoa muito forte. Ela divide a sua vida entre o que a sua mãe aprova e o que realmente faz ela feliz. O jeito que ela e a Rory se ajudavam a manter esse equilíbrio entre essas duas vidas era incrível. Eu pessoalmente admiro a Lane porque ela me lembra muito a Lorelai. Elas são duas mulheres que têm pais rígidos, adolescências muito difíceis, mas que de alguma forma conseguiram encontrar a felicidade. Elas cresceram em situações diferentes, mas conseguiram se identificar com uma outra, especialmente com as pressões que as suas mães colocaram sobre elas. Eu não sei quem é pior, a Sra. Kim ou a Emily. É incrível como tanto a Lorelai quanto a Lane são tão gentis com os outros e são tão ótimas amigas. É por isso que eu amo essa série. É sobre mulheres fortes, mulheres que são fáceis de se identificar. Mulheres independentes, focadas na carreira, determinadas, que estão sempre aprendendo e que geralmente acabam bem. Eu digo isso por causa que ninguém tem uma vida perfeita. Mas tem algo que me incomoda. Porque os roteiristas criaram a Lane Kim, uma mulher incrível de tantas maneiras, que cresceu rápido e encontrou sua própria identidade, só pra dar pra ela o pior final possível. Em vez de ser infeliz com a vida em casa, a Lane decidiu criar duas vidas separadas. Essa tentativa de viver uma vida dupla como a Hannah Montana é extremamente estressante e muitas vezes não gratificante. Como vimos em várias ocasiões, a Lane perdeu várias coisas normais do ensino médio, como festas e shows. Lembra daquela vez que a Lane recusou ir pro show e a Rory levou as meninas a Tilton, por exemplo? Sem falar que quando ela tentou namorar, ela se escondeu tanto que ele terminou com ela antes mesmo de as coisas ficarem sérias, porque dava muito trabalho. Ela até tentou se rebelar e mesclar suas duas identidades pintando o cabelo de roxo, mas o medo da mãe fez ela voltar atrás. Só de escrever e falar sobre essas duas cenas, eu já fiquei cansada. Eu sinceramente não sei como ela conseguiu. Mas funcionou por muitos anos, então parabéns pra Lane. O principal interesse e paixão da Lane sempre foi a música. Isso ficou bem claro desde a primeira temporada. O conhecimento dela sobre vários gêneros musicais e músicos é impressionante. O fato de ela ter terminado em uma banda não foi uma surpresa. Durante toda a série, todos nós tínhamos grandes esperanças de que ela usaria todo o seu conhecimento e seu talento para uma grande oportunidade fora de Stars Hollow. Os relacionamentos da Lane foram um aprendizado. Primeiro teve o Henry, um relacionamento que não foi tão bom quanto a Lane esperava. Acabou antes mesmo de começar, o que foi uma pena. Mas os roteiristas compensaram os fãs da Lane, nos dando o Dave. Muito obrigada, roteiristas, por nos darem o Dave. Ao contrário do Henry, o Dave, ele tava feliz. O Dave tava feliz em fazer o que fosse preciso para que a Sra. Kim permitisse que ele namorasse a Lane. Ele tava até disposto a fingir ser um guitarrista cristão. Eu realmente pensei que eles iam durar e que eles iam ser endgame. Mas enfim, o Danny foi pra faculdade e a Lane acabou com o Zack.
Ao contrário de alguns fãs, eu não gostava desse relacionamento desde o começo, porque ele arruinou a oportunidade da banda assinar com uma gravadora tudo por ciúmes. Pelo menos ele passou um tempo com a Sra. Kim. Ele fez ela se interessar pelo amor deles pela música. Ela até ajudou a marcar igrejas para a banda se apresentar. A Sra. Kim finalmente aceitou as paixões da Lane e o fato de ela estar com um garoto que não é nem religioso e nem coreano. Parecia que a vida estava indo muito bem para Lane. Ela estava trabalhando com a música, ela saiu de casa, ela aprendeu a ser independente, encontrou um namorado aprovado pela mãe. Mas então os roteiristas decidiram arruinar todo o potencial que a Lane tinha e me deixaram bastante triste. Tudo começou na lua de mel. Para a decepção de todos, não foi bom e nem perto disso. Foi tão ruim que ela prometeu nunca mais fazer. Na época, eu achei que o show ia explorar esse problema e permitir que os espectadores testemunhassem um casal aprendendo sobre sua sexualidade e a sexualidade um do outro, e eventualmente o sexo melhoraria e o relacionamento se fortaleceria e assim por diante. Em vez disso, que a gente teve da primeira experiência sexual da Lane foi uma gravidez. E surpresa, são gêmeos. Os roteiristas sacanearam ela muito. Claro, isso é uma possibilidade, mas isso é uma série. A gente não pode escapar dessa situação só dessa vez e permitir que o casal recém-casado tenha um pouco de felicidade. Mas o desenvolvimento só piora. A Lane acaba dando à luz aos gêmeos e o Zack recebe a chance de fazer uma turnê. Como ele é um cara legal, ele exige no contrato que a família vá junto. Mas em vez de serem uma família rock and roll, a Lane decide que o Zack deve ir sozinho, enquanto ela fica em casa com os gêmeos. Mesmo que eu respeite a decisão dela, porque criar filhos é um trabalho muito difícil por si só, eu realmente gostaria que ela tivesse aproveitado essa oportunidade. A amizade delas começou no jardim de infância, quando a Lane emprestou seus giz de cera para Rory, e continuou por 7 temporadas. Eu já analisei a amizade delas por completo, e eu já dei também a minha opinião no vídeo da Rory. Se você quiser assistir, começa em 14 minutos e 28 segundos. Enquanto a Rory tá toda apaixonada pelo Jim, a Lane sente que gostaria de viver algo parecido. Ela tenta flertar com o Rich, mas rola aquele momento constrangedor quando ela simplesmente toca no cabelo dele. A Lorelai até tenta acalmar a Lane, dizendo que ela ainda é jovem e que vai ainda encontrar o amor. E é aí que ela conhece o Henry, aquele cara fofo que ela conhece numa festa. No começo ela resiste por causa que ele é do tipo que os pais com certeza aprovariam, mas ela acaba se apaixonando por ele e eles trocam vários telefonemas. Só que o relacionamento não dá certo porque a Lane não consegue contar nada pra mãe dela, e o Henry acaba terminando com ela por telefone, o que deixa a Lane arrasada. Na terceira temporada, a Lane conhece o Dave depois de colocar um anúncio de baterista procurando banda. E eles formam uma banda com o Zack e com o Brian. O Dave e a Lane se conectam de cara, mas ela tem que esconder tudo da Sra. Kim, já que ele não é coreano e nem quer ser médico. A Sra. Kim tentou várias vezes arranjar encontros para Lane com jovens médicos coreanos, na esperança de que um deles fosse escolhido. Mesmo assim, o Dave se esforça para manter o relacionamento em segredo e até convence a Sra. Kim de que ele é um cara legal. A Sra. Kim usou os serviços dele várias vezes e até o deixou sentar no banco da igreja com elas, o que é muito importante para a Sra. Kim. A Lane quer que ele seja o cara que a leve pro baile, mas a coisa toda desanda quando ela fica bêbada numa festa e confessa tudo pra mãe. Ela conta que tá numa banda, que ama o Dave e que quer ir no baile com ele. A Sra. Kim fica fria com a Lane até que o Dave aparece na casa delas e diz que vai levar a Lane pro baile. A Sra. Kim acaba concordando e eles têm um ótimo tempo juntos. Mas depois, o Dave se muda pra Califórnia, deixando a Lane sem uma verdadeira despedida. Na 4ª temporada, a Lane supera o relacionamento com o Dave e foca em si mesma. Ela se sente um pouco estranha ao ver a Rory indo pra Yale e tendo novas experiências. A Lane quer se sentir adulta, se divertindo e tomando suas próprias decisões. Ela se dedica ainda mais à banda e os fãs sabem que ela deseja se tornar bem-sucedida e viajar pelo mundo tocando música. Na 5ª temporada, a Lane começa a perceber que tá rolando algo a mais entre ela e o Zack. Fica claro que os dois têm sentimentos um pelo outro,
mas os dois ficam meio inseguros de como passar de amigos para algo mais. Até o Brian se sente estranho com a situação, mas os dois superam a timidez e ficam juntos e aproveitam o fato de que se dão muito bem. A Lane e o Zach se casam no episódio I Get a Sidekick Out of You, da 6ª temporada, o que é um grande passo na vida deles. Isso também é importante para Rory, que vê a sua melhor amiga crescer e ganhar mais confiança. A vida de casada é uma mudança para Lane, especialmente quando ela descobre que está grávida, o que faz ela se preocupar, afinal, eles são jovens e a vida de casados ainda é uma novidade. Na 7ª temporada, a vida dos dois muda completamente com a chegada dos gêmeos. A Lane passa por alguns momentos muito difíceis durante a gravidez, já que é inesperada. Mas com a ajuda da Rory e da Lorelai, ela vê que vai ser uma mãe incrível. No revival, vemos que a Lane e o Zach continuam juntos, criando gêmeos e ainda tocando música em Stars Hollow, o que é importante para eles. Mesmo que a Lane tivesse o sonho de viver outras coisas, parece que ela encontrou o lugar dela ao lado do Zach, e a vida deles é boa. O Dave era perfeito para Lane. Foi amor à primeira vista e eles se deram tão bem. Todo mundo adorava o Dave e ele convidava perfeitamente com a Lane. Até a senhora Kim gostava dele, e isso já diz muito. Ele tocava hinos para a família dela e não julgava nada. Ele estava disposto a se esconder só para ver ela. O Dave, ele leu uma Bíblia inteira em uma noite. E ele teve coragem de dizer à senhora Kim que gostava da Lane. Ele até listou todas as qualidades dele para tentar convencer a mãe dela, o que é uma das minhas cenas favoritas de Gilmore Girls. A few weeks ago, you told me that Lane had a crush on me. Well, I have a crush on her too. Now, I know you have very strict rules about dating and boys, but I just want you to know that I'm a good person. I don't smoke, I don't drink, I've never gotten a ticket, I'm healthy, I take care of myself, I floss. I never watch more than 30 minutes of television a night, partly because I think it's a waste of time and partly because there's nothing on. I respect my parents, I do well in school, I never play video games in case they do someday prove that playing them can turn you into a serial killer. I don't drink coffee. I hate soda because the carbonation freaks me out. I'm happy to give up meat if you feel strongly about it. I don't mind wearing a tie. I enjoy playing those hymns on my guitar, and I really, really want to take your daughter to the prom. Eu acho que todo mundo quer um Dave pra si mesmo. Eles eram muito fofos juntos e se encaixavam como duas peças de um quebra-cabeça. Agora eu vou falar minha opinião um pouco. Honestamente, Bia, eu não entendo como ela acabou com o Zach. Eles eram totalmente opostos e sim, eu já ouvi que opostos se atraem, mas esse não parecia ser o caso. Eu não acho que o Zach amava a Lane tanto quanto o Dave. Parece que ele nunca tava realmente lá pra ela. Se ela tivesse que ficar com alguém da banda, acho que o Brian seria uma escolha muito melhor, porque ele era atencioso e cuidadoso. Os fãs da série eles têm opiniões divididas sobre o final da Lane. Ela desistir da faculdade, ficar com o Zach e ainda engravidar. Mas a gente não pode negar que a Lane ela tem várias coisas que são subestimadas na série. A Lane é a verdadeira líder da banda. Não é só a baterista, mas também o cérebro por trás de todo o sucesso da banda. Ela conseguiu uma van de turnê com a ajuda da senhora Kim e sem ela a banda não existiria. A Lane também cuidava das finanças, da mercadoria da turnê e ela ainda acabou economizando mais de $9.000. Ela não era só uma baterista, ela era o coração da banda. A dedicação e a paixão da Lane pela música são divertidas de assistir. Ela começou como uma estudante do ensino médio que escondia CDs e acabou tocando com sua própria banda em shows ao vivo. A música sempre foi a única coisa constante na vida da Lane. Com as restrições rígidas em casa, era sua única válvula de escape. E o mais legal é que, mesmo em A Year in the Life, a vida da Lane ainda tá firme e forte. É muito legal ver que a Lane ainda faz o que ama, mesmo depois de todas essas mudanças na vida dela. A Lane começou como uma adolescente vivendo com regras rígidas da mãe, por isso não tinha o luxo de tomar as decisões por si mesma. A sua mãe escolhia suas roupas, a fazia trabalhar na loja de antiguidades e até escolhia a faculdade que a Lane ia se inscrever. Que eram todas de meninas e religiosas. Com o tempo, a Lane encontrou a sua voz e conquistou tudo o que queria. Ela pôde namorar e se casar com o Zach, morar sozinha, trabalhar onde queria e ter filhos. Tudo isso enquanto continuava com a música. Diferente da Rory,
que nunca pareceu completamente realizada. A Lane finalmente conseguiu tudo o que queria em A Year in the Life. A Lane levou uma vida dupla por um bom tempo, escondendo sua verdadeira personalidade da mãe. Não era fácil para Lane, mas contar à mãe como ela se sentia logo de início teria sido muito pior. Eventualmente, a mãe descobriu a vida dupla da Lane e ela teve que escolher quem queria ser. Ela queria ser a boa garota religiosa que a sua mãe pensava que ela era, ou ela queria ser quem realmente era. No final, ela escolheu ser fiel a si mesma, mesmo que isso significasse enfrentar a desaprovação da Sra. Kim. Essa luta interna e a coragem de ser quem ela realmente é faz a Lane ser uma personagem incrível. Como ela era uma jovem que cresceu em um lar rígido, onde tinha que obedecer regras e as expectativas da família, a Lane foi alguém com que muitos espectadores se identificaram. Os fãs de Gilmore Girls eles elogiaram a personagem da Lane porque elas representavam muitas pessoas que raramente apareciam na TV. A Lane estava sempre presa entre encontrar o próprio caminho e seguir o caminho que a sua mãe estabeleceu para ela. Enquanto a Rory e a Lorelai elas tinham uma conexão super forte, foram a Lane e a Kim que conquistaram o amor de muitos fãs porque viviam em situações parecidas. A Lane não recebe crédito suficiente em Gilmore Girls. A Lane é muitas vezes vista como a amiga leal e quieta da Rory, mas ela é muito mais que isso. Enquanto a Rory tinha dificuldades em se adaptar e fazer novas amizades, a Lane fazia atividades extracurriculares como a equipe de líderes de torcida e a banda da escola. Ela fez atividades extracurriculares para conhecer pessoas novas e fazer novas amizades. A Rory raramente se colocava nessas situações. A Lane é como uma versão mais jovem da Lorelai. As duas cresceram em famílias rígidas, com pais autoritários, e as duas saíram de casa e tiveram filhos quando ainda eram muito jovens. E no final, tanto a Lane quanto a Lorelai se deram bem na vida, com a Lane merecendo muito crédito por sua independência. Levou um tempo para Lane expressar o que ela pensava. Demorou anos, mas a Lane finalmente falou a verdade para sua mãe. A Lane também disse para Rory que ela estava focando muito mais no Jim e se afastando dela como amiga. E ela disse pro Zack como ela se sentia mesmo com o desconforto que poderia surgir porque eles moravam juntos. Apesar das inseguranças, a Lane sempre soube o que queria e sempre foi atrás. Lembra quando ela contou pro Zack como ela se sentia ou quando ela tocou no cabelo do Rich? A Lane é uma mulher que corre atrás do que quer. A Lane é muito querida em Stars Hollow. Todo mundo ama ela e a cidade inteira se uniu pro chá de bebê dela. Mas no fim das contas, a Lane é forte por si só, algo que aprendeu com a sua mãe. Se precisar de ajuda, ela sabe que pode contar com os outros, mas ela raramente precisa, porque ela mesma é forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa. Desde o início de Gilmore Girls, a relação entre a Lane e a Sra. Kim não é boa. Enquanto a Lane é sonhadora, cheia de vida e tem paixão pela música, a Sra. Kim é super rígida e prática, sempre controlando cada detalhe da vida da filha. Isso inclui desde o que ela veste até onde ela vai, o que é muito difícil para Lane e para as pessoas que já viveram isso. Por outro lado, dá para entender o jeito da Sra. Kim. Algumas pessoas podem ver a rigidez dela como uma forma de querer o melhor para Lane. Mas esse estilo fez com que a vida da Lane fosse muito controlada e triste, porque ela não conseguia ser ela mesma sem ser julgada. Isso fez a Lane ter medo de se abrir para a mãe. Mesmo que a Sra. Kim tente justificar suas ações, elas não ajudam a Lane. Na quarta temporada as coisas ficam mais tensas quando a Sra. Kim descobre o seu lado secreto que ela escondia dentro do seu quarto. A Lane tenta negociar, mas a mãe não aceita. No final, a Sra. Kim expulsa a Lane de casa. Isso foi muito baixo, porque a Lane era muito nova e ela só tinha gostos diferentes da mãe. Ser expulsa de casa por ser baterista em uma banda de rock é muito cruel. Especialmente porque a Lane era uma adolescente. A Lane acaba ficando no dormitório da Rory em Yale e depois na casa da Lorelai. Isso é muito injusto e triste. A forma como ela é tratada pela mãe ao longo dos anos é triste e causa um trauma. Mas essa história é muito importante porque muitos fãs podem assistir, se identificar e refletir sobre suas próprias vidas. Nas últimas temporadas, a Lane começa a aprender a se defender e a relação com a mãe melhora um pouco. Mas ainda assim, não é a ideal. É uma situação complicada que mostra bem
Como é difícil crescer com tanta pressão e controle. A Lane tinha tudo pra ser uma rockstar, ou tudo que ela quisesse. Mas infelizmente a influência da Sra. Kim acabou segurando muito o potencial dela. Desde o começo de Gilmore Girls, a Lane sempre foi inteligente, apaixonada por música e cheia de sonhos. Ela até tenta se rebelar contra as regras rígidas da mãe, escondendo CDs de rock e roupas diferentes, mas no final das contas ela não conseguiu realizar nenhum dos seus grandes planos. A Lane não era só uma boa aluna, mas também ela se dedicou muito tempo para aprender a tocar bateria e montar uma banda. Ela luta para encontrar uma banda e se esforça para que toquem juntos, façam uma turnê e gravem um álbum. A Lane é retratada como uma pessoa trabalhadora, ambiciosa e inteligente. Por isso, muitos fãs ficaram chocados como ela terminou a série, como uma mãe jovem casada com gêmeos. Ela tinha tudo para brilhar, só que a pressão e o controle da Sra. Kim acabaram atrapalhando demais. Quando a Lane finalmente se abre para a mãe sobre seu amor pela música, a Sra. Kim simplesmente não entende e a expulsa de casa. Isso faz com que a Lane tenha que largar a faculdade, começar a trabalhar em tempo integral para pagar o aluguel e aos poucos ela acaba deixando a música em segundo plano. A Sra. Kim e a Lane eventualmente fazem as pazes, mas quando a Lane se casa e logo engravida, fica claro que a Sra. Kim quer uma família que seja a prioridade da Lane. E a Lane concorda, o que foi uma surpresa para muitos fãs. Em um episódio, pouco antes dela dar à luz, a Lane diz que não poderá mais se divertir depois que se tornar mãe, porque a sua mãe estava sempre focada em fazer ela crescer. A paixão e a ambição da Lane ficam de lado e ela acaba ficando em Stars Hollow sem nunca realmente realizar os seus sonhos. Muitos fãs de Gilmore Girls, inclusive eu, ficaram muito desapontados e decepcionados quando viram isso. No final, a Sra. Kim teve uma influência tão grande que a Lane, que tinha tudo pra ser uma grande estrela e brilhar, acabou levando uma vida muito diferente do que ela imaginava. É triste ver uma pessoa tão cheia de vida e com tanto talento não alcançar todo o seu potencial. A Lane Kim tem meu coração e quem mais sente mesmo? Ela é aquele personagem que, mesmo estando ali como um personagem coadjuvante, a gente não consegue deixar de se apaixonar. Enquanto todo mundo falava das Gilmore Girls, eu só conseguia prestar atenção na Lane. Ela roubava a cena. Desde o começo era impossível não se encantar com ela. Uma garota coreana-americana vivendo sobre regras rígidas da sua mãe, mas escondendo toda a sua paixão por música e cultura pop no seu armário. A Lane nunca teve chance de ser quem realmente era. Ela nunca foi permitida a crescer e amar como a Rory foi. Crescer à sombra de alguém como a Rory é muito difícil. Você se sente quase lá, mas nunca é o suficiente. Sempre se esforçando para pertencer e nunca sendo realmente aceita. A Lane era aquela amiga que segurava a onda da Rory, sempre leal, sempre presente, mas ela nunca teve a oportunidade de ser a protagonista da própria história. A Lane era tão legal, tocando uma banda de rock mesmo quando ela estava distribuindo panfletos para a igreja da mãe. Ela conseguia ter uma personalidade ótima, com gosto musical incrível e ainda lidar com a vigilância da mãe. Tudo com uma facilidade. Os escritores fizeram a Lane sem complexidade e o significado que ela merecia. Ela foi mais uma projeção da Rory do que qualquer outra coisa. Enquanto a Rory tinha sonhos, foi pra Yale, roubou um iate, a Lane nunca teve chance de sonhar ou falhar. A Lane ficou presa em Stars Hollow mesmo com todos os sonhos que ela tinha. E no final, os roteiristas não souberam ou não quiseram dar a Lane essa complexidade que ela merecia. Os relacionamentos dela não foram tão bem desenvolvidos quanto o da Rory. Eu sei que a Rory é a protagonista, mas mesmo assim, e os seus sonhos eles foram deixados de lado. É triste pensar que a Lane nunca teve a chance de ser mais, de crescer e explorar o mundo fora de Stars Hollow. E é por isso que a Lane tem meu coração. Porque ela merecia muito mais do que foi dado. Todo o meu amor a todas as Lane Kims. Que estão sempre ali, mas nunca são o centro das atenções. Porque todas elas merecem brilhar. É isso!
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu me esforcei bastante pra ele. Desculpa ter demorado tanto pra lançar outro vídeo, eu andei meio ocupada. Não esqueçam de deixar aqui embaixo o que vocês pensam sobre a Lane Kim, sobre esse vídeo, e me falar qual personagem vocês querem ver nos próximos vídeos. Até a próxima e tchau! It was such a small window. A peephole, really. For years I was this repressed kid, and then here's the briefest of windows. I barely got to do it, Zach. I barely got the chance to be a person. Look at this. Look at where you are. Look at what you have. I'm so jealous. You have a life. You have a life too. Yeah, just But Lane is a really good kid. I don't think I've ever met a kid who respects her parents more than Lane respects you. Lying is not showing respect. She's 16. She had a crush on a boy. Lane is not allowed to date boys unless we have approved them. She knows that. She knows our rules. She broke them. That is unacceptable. teenagers sometimes slip up. I'm sorry about last night. I don't want to keep secrets from you. You don't? I want to please you so badly, but I can't. Rory? Lane? You're never around when I need you. Lane, come on. No, you come on. You're always at school, or you're talking about school, or you're with Dean. You have everything now, and I have nothing. I'm sorry. Don't be sorry. Be here. My kids are gonna need that too. So what I wanted to know is, would you be there, Lorelai Gilmore? Everybody screws up, Lane. That's what happens. It's what you do with the screw-ups. It's how you handle the experience. That's what you should judge yourself by. How weird is this? I have a husband and 2 babies in there, and you're about to go off and conquer the world. It's just that this one is my last. Why is it your last? I'm about to be a mother. Mothers can have parties. Not for themselves. They only do things for their children. She did everything for me. I'm gonna be the same way. Everything's so screwed up. My life, everything I'm doing. It's not that bad. This way we can both be happy. Children do not make the rules. You may move out and live like that somewhere else.